Um forte abraço a você que me acompanha aqui pelo canal, sempre acostumado com postagens de esporte, mas hoje estou abrindo espaço para a música. Vamos falar da Orquestra Eldorado, que nas décadas de 40, 50 e 60 levou e elevou o nome de São João Nepomuceno por várias cidades desse nosso país. E quem nos contará um pouco desta fantástica história é João Batista Furlan, que foi arranjador, maestro e músico da Orquestra Eldorado nas décadas de 50 e 60. Deixo com vocês, João Furlan. Quando que o senhor chegou lá na Eldorado? Porque se a gente for lá na raiz mesmo, quando o senhor começou a aprender música, foi novinho. Quando eu comecei a aprender música foi em 45, né? 1945. Eu tinha 13 anos, né? Porque meu pai tocava na banda, né? E eu frequentava todos os ensaios da banda, né? Eu era inclusive o arquivista da banda. O arquivista é o que carrega as partituras, aquela coisa toda lá, né? E como naquela época era difícil de uma pessoa, filho de operário, estudar ginásio, que não tinha ginásio do governo, era tudo particular, a gente vamos estudar música, né? Muitos meninos foram estudar música, mas infelizmente não foram todos que se deram. Alguns seguiram em frente, outros não, né? Agora, mas eu fui entrar depois de 4, 5 anos que eu já estudava música, eu fui para o Eldorado. Mas o Eldorado já existia antes, né? O senhor lembra de quando que o Eldorado tinha? O Eldorado, se não me falha a memória, porque o que me falaram, começou acho que em 1939, com um dos fundadores que tinha mais alguns colegas dela que eu não sei quem, mas o principal fundador do Eldorado foi o Zé Pavanelli, Zé Popó. Ele que fundou o Eldorado. E depois no Eldorado, na 44, acho que 43, eles convidaram o Jura vir morar em São João e assumir a parte comercial do Eldorado. E o Jefferson era a parte musical, Jefferson Silva, né? Era uma sumidade musical, uma sumidade, vamos dizer, nacional musicalmente. Mas ele é bem mais velho do que eu. Quando eu entrei no início de 50, eu tinha 17 anos quando eu entrei para a orquestra, né? E trabalhei com o Jefferson até 1953, quando ele foi para Belo Horizonte. Aí eu não tinha outro lá para ficar, eu fiquei no lugar dele lá, tentando levar o Eldorado até onde fosse possível. E o senhor era músico e arranjador? Eu fazia alguns arranjos da orquestra, né? Porque essa função não era minha, era do maestro Jefferson, que é aquele sim que eu considero um grande maestro, né, o Jefferson. Mas como ele foi embora, eu fui no Eldorado, não tinha opção, algum lá tinha que assumir, né? E eles acharam, o pessoal lá do Eldorado, acharam da rapaziada nova, dos meninos que estavam lá, eles acharam eu que devia assumir. Então eu assumi no início de 1953. Infelizmente conseguimos levar o Eldorado de 53 até início de 71. Foi quando o Eldorado resolveu encerrar a participação lá em São João. Essa história, por exemplo, em Miraí. Miraí é o seguinte, nós estamos na década de 50, eu não me lembro que ano que foi, se foi 53, isso realmente eu não lembro, né? 53 ou 54, nós chegamos lá para tocar um baile de formatura. E o dono do hotel lá, que era muito amigo do Ataúfo Alves, ele disse que tinha chegado do Rio naquele dia e trouxe um disco novinho que saiu do forno do Ataúfo Alves. Tinha uma música que ele fez em homenagem a Miraí. Então ele fez questão de mostrar a música pra gente. Então nós reunimos lá os músicos do Eldorado, lá dentro do hotel mesmo, eu pedi a ele o aparelhozinho de alto-falante, de toca-disco, né? Emprestado, tiramos a música e quando foi à noite tocamos no baile lá. O Júlio anunciou que nós íamos tocar uma música em homenagem a Miraí, que parece que seria a primeira vez que Miraí ia conhecer a música, né? Que o Ataúfo fez naqueles dias lá a música lá, tinha gravado naqueles dias. Aí tocamos com uma repercussão muito boa, né? Porque todo mundo ficou encantado, né? Muito aplaudido o Eldorado. Então,
se deu bem lá nessa participação. E a outra passagem bacana também é o Carnaval. Que quando o Carnaval ainda é no Rio de Janeiro ainda. O Carnaval a gente fizemos 6 anos no Petrópolis, no Petropolitano. Foi no início de 1959 até 64. Fizemos 6 anos lá. E esse Carnaval no Petropolitano, o sábado, era o baile oficial do estado do Rio de Janeiro, todos os sábados. Tanto que a orquestra, mesmo sendo baile de Carnaval, a gente tinha que tocar de smoke, gravata. Eram os bailes, o sábado que recebia aquelas autoridades, né, como político, ministro, aquela pessoal do Rio de Janeiro, né? Era o sábado. Depois tinha os outros bailes oficiais do Rio de Janeiro, mas que não era nós que tocava, né? Nós só tocamos no Petropolitano. E o domingo era lá em Petrópolis mesmo? Não, domingo parece que era no Quistandinho, mas não era nós tocava, porque nós tocávamos só no Petropolitano. Na segunda-feira era no Teatro Municipal, o baile oficial, e na terça-feira no Hotel Glória. Esses eram os 4 bailes oficiais do Carnaval da época. E o Eldorado era uma das bandas no sábado? Só no sábado, só no sábado em Petrópolis, porque nós tocávamos os 4 dias no sábado, nós éramos contratados para tocar os 4 dias no sábado. Aliás, os 4 dias de Carnaval em Petrópolis, no Petropolitano. Mas era um baile, um Carnaval bonito, era obrigado, os homens e tudo de smoke, que queria muita autoridade, né? E as mulheres todas fantasiadas, é interessante. Na época que aconteceu a festa lá também do Independente lá do Alto da Serra também. O Internacional. Internacional. O Internacional foi uma festa de aniversário do Internacional, muito bonita. E eles pediram lá um empresário lá para ajudar a patrocinar. E ele disse o seguinte, eu não vou dar de assinar valor nenhum, eu pago a orquestra inteira para tocar, mas tem que ser os meninos de São Romão como sendo. Tem que ser os meninos de São Romão como sendo. Assim fez, eles contratou a orquestra, nós fomos para lá, fizemos um baile muito bonito, depois ele ofereceu um jantar para a orquestra, inclusive com uns amigos dele lá, inclusive o Garrincha, né? Jantou com a gente lá. Mas era um empresário lá que chamava o seu Valdir, gostava do Eldorado. Porque o Eldorado teve muito, toda a cidade que a gente ia, né? O Eldorado sempre, graças a Deus, deixamos o nome. Deixamos o nome e o pessoal gostava. O Eldorado era bem recebido no tudo quanto é cidade que ia, né? E a nossa linha de... Nosso campo era grande. A gente pegava do Rio de Janeiro até o final da Caratinga, na linha de estação de ferro. Pegamos a Rimbaí até Itambacuri, que está encostado em Teofotone e fora as outras cidades. Tocávamos no Espírito Santo, nós tocamos em 3 ou 4 cidades. Minas Gerais, com exceção de Belo Horizonte, que nós nunca tocamos, nós tocamos em Uberlândia, né? Que era um dos clubes mais luxuosos que eu já conheci. O Uberlândia tem o Carangola Tênis Clube aqui de Carangola. Que vocês tocaram lá logo depois de inaugurado também. Logo depois de inaugurado, na semana seguinte nós tocamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, que o Eldorado, graças a Deus, eu acho que levou o nome. A gente chegamos a tocar em certa cidade, igual chegar no Uberlândia, então, onde fica isso? São João é Pomuceno? São João é Pomuceno? Tem uma história até muito interessante. Nós fomos tocar um baile em São Paulo, no Rachaia Clube. Esse Rachaia Clube era um clube muito fechado. Ele só entrava sócio. Mas no dia do baile lá, tinha 2 são-joanenses lá dentro do clube, convidados por eles para lá. Que é o Cláudio Cardoso e o Crésio, que é filho do Sr. Sebastião, que trabalhava na Força Luz. E aliás, o convite desse também, porque eles foram nos que indicaram o Eldorado, né? E aconteceu um caso engraçado, interessante, sabe? E na hora do baile, o diretor do clube ficou muito preocupado com nós tocando lá, que a rua estava cheia de gente, cheia de São Joanense, a colônia São Joanense estava inteira lá. Ele chamou o Crésio, né? E o próprio estou preocupado, aí não sei se chama a polícia, eu estou preocupado. Não precisa chamar a polícia não, esse pessoal aí vão ficar aí a noite inteira até o Eldorado parar de tocar.
porque eles não podem entrar aqui dentro do clube, mas vão ficar aí a noite inteira, não vão embora não, vão ficar aqui, ouvindo. O cara falou, então, se vocês estão falando isso, estou tranquilo. Mas quando o cara ficou preocupado com aquilo a noite inteira na cabeça, e ele toda hora olhava lá e lotado de gente. Quando foi quase 4 horas da manhã, ele chamou, ele foi lá no palco e falou comigo. Estou preocupado com esse povo de São João aí fora aí. E o rapaz de São João disse que são tudo gente boa, são tudo funcionário, a maioria funcionário do Banco Crédito Real e outro não sei. Aí ele falou, se você quiser tocar mais um pouco, eu vou abrir a porta do clube e vou deixar esse povo entrar aí. Tá? Aí, eu não pode deixar eles entrar que nós vamos tocar. Não tem hora de parar não. Até 5, 6 horas da manhã a gente toca. Aí o cara chegou e convidou o pessoal para entrar. Aí entrou aquela multidão de São Joanenses para dentro. Aí virou carnaval, né? Porque o homem falou, agora vocês ficam à vontade. Aí tocamos lá o hino do Prometeiro, do Democrático, do Operário, do Botafogo, do Mangueira. Uma festa só, e o pessoal adorava, né? Aqueles judeus lá participando do negócio, as esposas deles entraram nos cordão também. Então foi um negócio bacana, interessante. E quase todo o bairro que nós tocamos no Rio de Janeiro, aparecia um São Joanense lá que você não via há muito tempo. Eles descobriam e aparecia lá. A Orquestra Eldorado é muito curioso, né? Voltando ela, assim, como que fazia sucesso, é o que o senhor falou, onde ia deixando o nome, dava uma brecha para outra cidade chamar, né? Porque eu escrevi lá que era na linha férrea, mas não era só na linha férrea do jeito que o senhor falou, que eu achava que era tipo um X, né? Ponte Nova, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não sei aonde, onde o trem passava, mas também, né? É porque você sai do Rio de Janeiro, tinha um trem que saía do Rio de Janeiro de manhã cedo e chegava em Ponte Nova à noite. Então do Rio de Janeiro a Ponte Nova tem umas 20 cidades. Depois no outro dia todo dia tinha um trem que saía de Ponte Nova e até Caratinga. Aí é outro caminho, pra frente. E nós tocávamos em todas essas cidades aqui, todas essas daqui até Caratinga. Agora na Rio Bahia tocamos aqui até Itambacuri, que está lá quase chegando a 9 quilômetros de Alto Antônio. E nessa linha Rio Bahia tinha Carangola, Manhuaçu, Abricampo, Ipatinga, entendeu? A quantidade de cidades que o Eldorado tocou foi muito grande mesmo. E outro dia eu estava, no final do ano, estava vendo um programa aqui da TV Cultura, Orlando Boldrin. Você sabe que a internet é um negócio danado, né? Você colocou aquele negócio lá na internet, essa fotografia que você tem lá, que inclusive você passou o telefone no dia para os meninos aí, que mostrou. Orlando Boldrin recebeu lá um músico do Rio de Janeiro, e na realidade ele era do interior aqui de perto de Muriaé. Esse cara foi tocar música no Rio de Janeiro. E um pistonista muito bom. E o Orlando Boldrin falou com ele o seguinte, que antigamente, lá no século passado, existia no interior, cidades do interior, que tinham as orquestras maravilhosas. E quando ele disse isso, ele mostrou 2 fotografias de orquestra, entendeu? Uma que eu não sei de onde é, que ele também não falou, né? Não falou do Eldorado, e a outra do Eldorado. Porque o programa, quando ele fez o programa, ele gravou. E os produtores do programa, que eu entendo que era isso, foram procurar na internet orquestra do interior e tal. E acharam aquele negócio lá que você colocou. Parece uma orquestra dentro de um baile do salão cheio de gente tocando, e depois parece a segunda que é o Eldorado. Só que o Eldorado não tinha ninguém lá, porque na fotografia que você tem, foi tirado nos democráticos mais vazio. Tem mais alguma data que marcou o senhor com relação? Tinha muitos bailes bonitos, né? Mas a gente não tem assim. Tocamos muito no Rio de Janeiro, né? Formatura no Rio de Janeiro, tocamos várias formaturas no Rio de Janeiro. Tocamos muito no Clube dos 500 em Caxias, tocamos também, né? E na época que tinha muita orquestra, né, tio? E ver como é que era boa a orquestra, né, pra estar tocando. Tocamos no Marabá, perto de 15 anos, lá da menina que era filha do coronel, no Rio de Janeiro, no Marabá, em Copacabana, no Posto 6 lá. Tocava todo final de semana, então? Ou quase todo? Olha, na década de 50,
praticamente em 60. Depois, no final da década de 60, começou a falhar muito. Por que começou a surgir muito? Começou a surgir esse negócio de som já, né? E aí a orquestra era cara. O pessoal às vezes queria um conjuntinho mais barato, né? 4 pessoas, 5 pessoas. Começou a dificuldade. Conforme hoje, por exemplo, os músicos não ganham mais. Não ganham dinheiro. Mas na década de 50, pra você ter uma ideia, não me recordo também se foi 53 ou 54, nós chegamos a tocar no mês de dezembro, 19 bailes. A gente passava em São João de passagem. Por exemplo, tocamos um baile em Ubá. Então não podia trabalhar em outra coisa, vivia de música. Não, esse mês, tinha alguns lá que não trabalhavam não, né, Ney? A gente não trabalhava e alguns outros trabalhavam, mas tinha uns que não trabalhavam. Então, agora teve aqueles que teve que parar em função disso, né? Igual o Zé Popó, por exemplo, um dos fundadores da orquestra, sempre admirava um cara que adorava a orquestra, mas não podia por causa do serviço dele da padaria. Mas então chegamos a tocar 19 bailes no mês de dezembro, isso aí é impressionante. Era em média quantos componentes? Uns 15? Não, 12 a 13. 12, 13. Sempre 12 a 13. Também não podia ser muito, né? Senão era. Para dividir também, né? Ficava muito caro, né? Condução. Embora naquele tempo os viajavam muito de trem, né? E trem era barato. Além do trem ser barato, a gente pagava metade da passagem. Porque tinha um negócio que todo o pessoal de embaixada, vamos dizer, futebol, músico e associação, se fosse viajar com mais de 10 pessoas, você fazia uma requisição uma semana antes para a estrada de ferro, levava lá na estação, aí eles carimbavam e tal, no dia da metade do valor. Então nós sempre pagávamos metade. Uma passagem engraçada para nós ir finalizando, o senhor lembra? Ou se não foi engraçada, foi tudo registrado. Isso já chegamos uma vez, fomos tocar em Cataguás, né? E não tinha, chegou no sábado, o motorista lá falou, olha, infelizmente não dá para levar vocês. Isso foi no início, em 50. Porque não tem chovendo, não tem ponte, não dá para levar então. Então o Júlio não teve outra alternativa. Falei, não, nós temos de qualquer maneira. Pegamos o trem em São João, fomos para o bar. E de Ubá pegamos 2 táxis. Foi meia dúzia em cada carro. 6 mais 6 no outro carro. Saímos de Ubá para Cataguás. Saímos de Ubá, era 4 horas da tarde. Só um carro chegou em Cataguás, né? Só um carro chegou em Cataguás. Inclusive eu estava nesse carro, né? Aí o outro chegou. Aí eu mais 5 lá, subimos no palco lá e fizemos o baile. Quando foi 6 horas da manhã, chegou outro carro. Tem essas histórias assim, né, Ney? Porque antigamente tinha isso, quando você fugia do trem tinha esses problemas. Uma vez fomos tocar em Mar de Espanha também, chegamos lá em Mar de Espanha 1 hora da manhã. Outra vez fomos tocar em Guarani, a estrada estava sendo reconstruída, cheguei no Guarani às 2 horas da manhã, no dia do baile. Mas o senhor está falando, depois que o senhor começou a trabalhar na fábrica também, como é que funcionava? Faltava o serviço? Faltava, mas eu facilitava. Na fábrica, é igual o futebol, né? Facilitava o pessoal a treinar. Facilitava, né? O homem lá, porque quando eu entrei para o Eldorado, nós tínhamos lá eu, o Zé Geraldo, o Biquinho, Catirina e o Zé Marchiori. Nós éramos 5. Tinha 4. Quando eu entrei ficou 5. 5 músicos que tocavam no Eldorado e trabalhavam na fábrica. E os homens, quer ser Eldorado, não tinha aquela certa possibilidade. Deixar. Agora, não ganhava as horas. Não ganhava. Eu até ganhava, porque eu era mensalista. Né? Um dos caras que. Da produção lá. Não, esse não ganhava não. Mas o pessoal não fazia questão não, porque a gente ganhava muito mais para tocar do que. Era, o músico naquela época ganhava bem. Que coisa, né, tio? Ganhava bem. Hoje, o
Eu podia promover um músico aí militar, uns 100 reais para tocar um baile. Quando tem um baile? Tem um baile. O senhor lembra onde foi o primeiro baile do senhor? Ponte Nova. Mas o clube? Não. Não lembro. O clube lá normal lá. Não. Eu digo assim, mais é por registro mesmo da história, né? Porque o primeiro baile e o último, né? O último foi no Trombeteiro, um baile de carnaval. Ela tocou em tantos clubes que a gente não tinha. Porque se você chegava, por exemplo, em determinada cidade, você tinha 2, 3 clubes que tocavam. Vez você ia num clube, no outro dia você ia tocar lá em Ubá, por exemplo, no Ubá Tênis Clube. Aí você ia no outro baile, não era lá no Tabajara. Outra era na Associação Comercial. Conforme tinha São João, então lá, Tomocado, Trombeteiro, então toda a cidade tinha. Ponte Nova tinha lá o Ponte Novense, tinha lá o Palmeirense, tinha outros também, toda a cidade. E tocamos ali pra frente, ali, Raul Soares, São Pedro dos Ferros, e tentando levar tudo ali. E o senhor começou, quando o senhor chegou muito novo, era o pistão? Ou era qualquer instrumento? O saxofone? Saxofone. Sempre foi o sax? Porque Não, o pistão... orquestra sim. Orquestra sim. Bom, orquestra sempre toquei saxofone, porque tinha o Jefferson, que era o pistolista principal, o maestro, né, que era uma solidária musical, e então eu e o Eldorado tinha certa dificuldade com o saxofonista, porque o saxofonista principal da orquestra era o Júlia, que era cego. Eu tinha que tocar para ele aprender a música, tudo. Quando eu entrei, já era o solista, né? Apesar de eu era novo, mas eu já entrei como principal solista da orquestra. Mas foi muito bom, o Eldorado. O que é bom do Eldorado é que o Eldorado levou o nome de São João a muitas cidades. Muitas cidades se chegava, o cara perguntava, onde são vocês? São do Rio? E o Eldorado sempre teve muita disciplina, né? Eu costumo contar esse também, um caso, o cara lá no Rio de Petrópolis falava, olha, vocês cobram mais caro que os músicos do Rio de Janeiro para colocar o carnaval aqui. Mais caro. Vocês não são melhores do que eles, nós nem temos essa pretensão, né? De ser melhor que os caras do Rio de Janeiro, não. Mas acontece o seguinte, que vocês são uma garotada que a gente entrega o grupo a vocês e ficam à vontade. Quando vem a vez muito músico do Rio, os músicos do Rio são meio levados no sentido de vida, né? Aquela coisa. Às vezes você tem que estar botando o cara a tomar conta dos músicos. O Eldorado não existia. O Eldorado, de tocar, mas ele bebeu fora de dia, de tocar, você tinha que respeitava lá. Que foi a festa do Crédito Real. Campeão de vôlei. Parece que é um time de vôlei, é uma história assim. Tinha um time de vôlei lá que foi um campeão, não sei. Um negócio de vôlei com Crédito Real. Estavam misturados, não sei se o Crédito Real patrocinava o vôlei ou outra coisa. Nós estamos tocando nesse clube que chama Transatlântico. Esse baile, rapaz, saiu uma reportagem no estado de São Paulo, uma fotografia da Orquestra Eldorado, que dizia assim: sai do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada São João Nepomuceno, uma orquestra para brilhantar um grande baile de São Paulo. Eu cheguei até a ter esse jornal guardado lá na fábrica onde eu trabalhava, mas depois eu saí da fábrica. Eu fiquei até capaz. O último serviço que a orquestra fez foi um carnaval do Prometeiro, em 1971. Na realidade, a orquestra parou, acabou pelo seguinte, porque começou a ter aquela dificuldade de música, e começou também a haver um problema de nós de emprego para a gente lá. E eu tive que sair, outros tiveram que sair, e saímos juntos, né? Eu saí, o Zé Carlos saiu, o Delcio, que era o cantor, saiu. Então ficou o pessoal lá, acharam melhor acabar. Então o último baile o senhor tocou, então? O último baile eu toquei. É uma fantástica história mesmo. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.